O Primeiras Histórias é assim um livro que parece falar muito sobre o momento em que o universo de Guimarães está acabando. Então ele tem uma data nesse sentido, que é o momento em que o hospício manda um trem para pegar os loucos. Então as cidades pequenas não têm mais os seus loucos, né? Antes as cidades ficavam com os seus loucos, os loucos eram conhecidos. Então ele estourou com sua mãe e sua filha, a mãe e a filha de Soroco são pegas pelo trem para levar para o hospício. No Famigerado, tenho lá um brutalhudo lá que recebe uma palavra nova, né? Que é a palavra famigerado, e ele vai atrás de um doutor para que ele explique o que significa essa palavra. Em vários contos você sente que o universo lá do interior de Minas Gerais, do interior do Goiás, Bahia, os lugares, o universo do Guimarães Rosa, que fez ele, que está presente em toda a obra dele, ele está sendo aos poucos recortado por um novo tempo, e ele está sendo aos poucos destruído. Então, Primeiras Histórias me parece justamente o fato de que esse universo está acabando. Em vários dos contos isso aparece. Guimarães está botando justamente uma data, né, no livro, a data em que o universo dele está acabando, a construção de Brasília, lá no meio, né, do Goiás. Então, mas ao mesmo tempo, Guimarães sempre trata de assuntos humanos, universais. Então, Primeiras Histórias, assim como qualquer livro do Guimarães Rosa, é sempre atual, é sempre universal e é sempre humano. Nunca vai ser específico e nunca o texto vai ficar datado. Vai ser sempre uma experiência atual, eu acho. Aquela véspera, eu andava meio relaxo, fraco. Eu já declinava para a mesa nos 1º de novembro. São quase de Páscoa, quanto posso. Desconto para trás o intuitivo da mocidade, desmandos, desordens, despraças. Daí depois da vida séria que cá de brava, danava-se. Esse dia, nada vezes nada. Enfastiado e sem graça é que eu comia demais. No almoço em pós, me remetia em rede, em quadro. Eu tinha ficado na rede das digestões, e a mulher dele, essa Maria Andressa, uma santa, meio passada. Faz um chá muito bom pra mim. Faz um chá. Meu fígado não consigo digerir mais muito bem, sabe? Mas da idade. Esse dia, nada vezes nada. Enfastiado e sem graça é que eu comia demais. No almoço em pós, me remetia em rede, em quadro. Questão de idade, gestões de saúde. Fígado. Samarendença, minha santa e meio passada mulher, ia beber um chá já, para o meu empacho. Bom. Sobreentendi com o José satisfeito e com seu Fifi, meu filho, que no retiro do meio me trouxessem certos homens, e 2 tantos desses do mundo, das roças, sempre ainda restassem outros, o hoje, do trabalho. Aqueles, porém, aqui à mão, para que as horas competentes, homens de possibilidades, tendo-se arroz e feijão abastança, e cargas de pó para chumbo e bala. Sensato, se me se diz. Só em paz, com Deus.
Sensato, sincero e honrado. Sensato, sincero e honrado. Era para trazer os homens, vários homens, já Sensato, sincero e para honrado. proteger o casal. O ânimo dele saltou. Agora ele podia organizar, mandar. Como se ele fizesse de novo. Como se nova vida fosse injetada nas suas veias. O mais mesmo da mesmice é que vem a novidade, né? Cheguei. Muito bem. Esse é o Felipe para casar. Deixa eu fugir pra casar. Rosto bonito, rifle longo. A moça era das lindas também. Só que eu não queria saber muito dela, porque era melhor eu não saber. Eu era o herói da história, né? Eu tinha que salvar aquela moça. Ela suspendia as atenções, meio assombradazinha, sorrisos desabafados. Na verdade, eu acho que eu não queria saber muito, porque senão eu ia ficar um pouco... Talvez a palavra seja tesão. Eu fico imaginando a moça na camarinha um dia antes de casar. O que ela ficava pensando, né? Sozinha. Eu acho que essa moça especificamente tinha um pouco de medo. Porque ela tinha sido levada às escondidas pra lá. Todo momento nesse conto cita uma arma, tem duplo sentido mesmo. Tudo nesse conto tem duplo sentido. Depois que o velho vê aquele casal moço, jovem, todo apaixonado para casar, ele olha para a mulher dele e fala: ah, minha velha, vamos tocar rabecas. E aí ele diz isso, gracejando e limpando a parabela. Parabela é uma arma antiga, em desuso. Eu fico imaginando a noiva nos corredores da casa em direção ao seu quarto. Imagina ele se preparando para a grande noite. O moço, rapaz, dos bons, vi com olho imediato, tinha um rifle longo, tinha o gado guapo. O que acontece é que o velho dono da fazenda começou a olhar com outros olhos essa Maria Andressa, sua mulher, que antes era meio passada. Aos poucos no conto ela vai ganhando outros adjetivos melhores. Mais jovem. Então, quando chegar na hora, você se comporta, tá? Você vai assim bem bonita, mostra interesse pra ele, mas também se resguarda, porque homem gosta de mulher que é bela, recatada, do lado. Tá bom? Então a gente vai bem bonito em você e vamos rezar um pouquinho para que seu casamento seja muito bom. Eu
Conheci um senhor uma vez, a minha mãe, e a cuidadora, a empregada da casa dele. E claro, ele já tinha 84 anos. Ninguém aceitou. Minha avó viúva, com 66, 67, pediu ao meu pai um quadro para ela vender e fazer uma lipo. Depois ela começou a namorar o médico dela, que tinha 33. Depois terminou com esse médico, foi namorar um de 30. Ela estava virando 70 quando ela abriu um boteco na casa dela e começou a namorar o garçom de 23. Essa Maria Andressa, minha mulher, com gosto dispôs o altar. Moço e moça impavam. Amor é só amor. Amor é só amor. Airosos iam os dois, braço pelo braço. Vejam como são as paixões. Vejam como são as paixões. Tudo bom, bem bom. Tudo bom. Bom. Eles estavam esperando a guerra, tomando cachaça, e era hora de casar os dois. Todos preparados, casamento acontecendo, ninguém vinha. Todos prontos para a guerra, todos excitados para a guerra. Bom. Bom. Diziam que o major, pai da noiva, viria com não sei quantos homens. Que os velhos não podem mais ter segredinhos segredados. Ninguém vinha. Madrugada, o galo já cantava. O padre rezou o guerreiro, destemido prazer das armas. Sentiu remerecer como era de primeiro nesse venturoso dia, recebi mais natureza. Fonte seca brota de novo, rebroto rebrotado. Casamento, à espera da guerra, e o velho se assanhou com essa Maria Andressa. Ela olhou para ele. Vamos dormir abraçado hoje? O velho lembrou da mocidade dele. Ai, minha mocidade. Essa Maria Andressa até corada ficou. Passou a noite inteira, ninguém veio. Mas não tinha do que reclamar, porque a espera estava bem boa. Bom. Bom. Bem bom. Bem, nesse conto eu acho que toda a excitação rola tanto porque tem um casal novinho em folha que vai se casar e experimentar a primeira vez, mas também porque a guerra pode acontecer. Início da guerra. A morte. O título do conto é Luas de Mel. No plural. O velho então acordou tarde, Bem tarde, atrasado. tarde. Depois da noite com a Maria Andressa. De repente, um dos capangas do seu Joaquim Alberto veio para dar notícia. Olha, capanga. Joaquim Norberto, então, para não gerar confusão, liberou a fazenda, pediu que seus homens e armas se afastarem, saírem do casarão principal, abrirem espaço para que o moço, o embaixador, desse em paz. Rapaz correto. O irmão da moça veio em paz. Paz. Aperto de mão firme. Bom, rapaz. Ele em paz. Quando ele viu os noivos, foi... Os noivos não, ele já tinha se casado. Quando ele viu o casal, ele ficou muito feliz. Você via que era sincero, que era franco.
tudo não estava certo e aprovado? A voz do padre, né, tinha muito poder, porque uma vez que eles estavam casados, não tinha mais o que fazer. Então era melhor aceitar os dois logo e acabar com essa história de fuga, né? Comemorar. Joaquim Roberto declinou. Não queria ir para a festa. Mas ele mandou seu filho. Seu filho. Ah, um dia ele vai roubar uma mulher assim pra, sabe, reviver tudo de novo. A guerra, a festa, o fogo da paixão. Joaquim Roberto avisou antes deles irem embora. Ó, sou o padrinho do casamento. E se eles engravidarem, serei o padrinho do primeiro filho. Mas não vou à festa não. Meu filho vai representante, seu Fifinho. Esse é um dos experimentos que a gente faz um por mês. O jeito que a gente fala o texto, como, quando, onde. Se a gente fala em depoimento pessoal, se a gente lê, se a gente se mantém a história. E a gente tem, a cada ponto a gente muda um pouco as estratégias, mas mantém a improvisação total. Eu gostei bastante, tenho uma dúvida na verdade como é que funcionam os ensaios de um espetáculo de improviso. Vocês vão estudando algumas partes que vocês querem que trabalhem, como é que vocês montam assim, o repertório do que entra no improviso e o que não entra? No caso de extrair, por exemplo, desse texto, né, de todo o livro que a gente tem feito, a gente destrincha o texto totalmente, né, começa entendendo ele, né, descobrindo todas as palavras que a gente não conhece, e depois tentando entender mesmo o que significa, o que não é nada fácil, porque mesmo uns que a gente parece que entendeu, quando a gente vai relendo, a gente descobre que tem muito mais por trás. Falando, já que estamos falando de Guimarães, né, ele faz isso o tempo todo, sempre tem algo por trás sendo dito. A gente recebeu então estratégias de pesquisa de um dramaturgo no começo dessa pesquisa, e ele deu algumas estratégias, como por exemplo, primeiro se apropriar, depois que você entendeu esse texto, se apropriar do conteúdo do texto, se apropriar das palavras do texto, já duas estratégias diferentes, né? Por exemplo, eu falo uma frase que está no texto, mas eu falo do meu jeito. Outra coisa, eu me aproprio da história, e aí eu conto a história como se fosse minha, sem usar as palavras do texto. Outra estratégia que vocês também viram hoje, que é falar, usar coisas que foram escritas sobre o texto. Outra estratégia que ele deu ainda foi trazer o seu trabalho pessoal, depoimento pessoal, que tem a relação com essa história. Você também viu hoje as histórias dos nossos avós, etc. Então a gente entende isso, estuda isso, inclusive estuda um pouco. Para esse a gente estava com uma certa dificuldade de se relacionar com o fato de dois velhinhos transando. Aí a gente realmente, como é que a gente vai se relacionar pessoalmente com isso? Aí a gente começou a buscar histórias dos nossos avós, sexo na terceira idade. E aí essa é a parte do texto, né? A parte do corpo a gente desenvolve também com várias estratégias. Por exemplo, eu posso dançar as palavras que estão sendo ditas, o som das palavras, eu posso dançar o conteúdo do que está sendo dito, eu posso dançar, por exemplo, a sensação
que eu acho que o personagem está tendo, ou posso dançar o que o autor gostaria de dizer, posso dançar ainda o que o narrador está tentando passar. Então você tem o autor, o narrador, o personagem e os personagens. Eu posso dançar a visão de cada um desses e dentro disso eu posso dançar, por exemplo, ou a sensação, ou o literal, ou o conteúdo. Então a gente vai treinando isso. E a gente tem, claro, uma pesquisa continuada de jogos e organizações cênicas, compositivas, para que a gente possa usar tudo isso de forma a construir uma dramaturgia, ou ainda algumas dramaturgias, né? Aqui a gente tem que se preocupar um pouco com a dramaturgia. Acho que a principal dramaturgia aqui é essa. A segunda dramaturgia seria uma de composição. E uma terceira ainda seria uma coreográfica. Que aí juntos a gente tem todos esses pensamentos. E às vezes as estratégias ajudam nisso, né? Tem um limite para improvisação na cena, né? Porque eu percebi que vocês seguiram a linearidade do enredo. Como que vocês percebem isso? Isso também é estratégico, né? A gente tem contos que a gente não seguiu a dramaturgia do texto, porque a gente não sentiu necessidade, porque o conto falava de outras coisas e a ordem dos fatores não alterava. Nesse conto você tem, né, a chegada de um casal e ele vai ativar o Joaquim Norberto, vai, né, a guerra vai citar o Joaquim Norberto literalmente. É progressivo ele. Então tem alguns contos que você vê a necessidade de ter uma dramaturgia linear. Tem outros contos que justamente a gente busca uma dramaturgia não linear, porque são contos, por exemplo, que as imagens são muito mais importantes do que a dramaturgia. E a gente vai sentindo isso conforme a gente vai ensaiando, sabe? Aí a gente vai, isso aqui, putz, não, né? Aí o Diogo fica de fora olhando, né, dirigindo. E aí ele, isso funcionou, isso não funcionou, mas a gente, enquanto intérprete, a gente fica trabalhando, jogando com material. Nunca o que funcionou, que ela está falando, sempre são as estratégias e não a cena em si. A cena é sempre, pode ser que ela volte uma cena que foi feita no ensaio, ela pode até aparecer de novo, mas nunca é igual, né? Nunca é igual, exato. Está sempre respirando para que você não fixe lá. O que funciona, que a gente digamos marca, são as estratégias. E vocês sempre usaram os textos ou vocês chegaram a fazer um sem o texto? Sempre usamos os textos. Para a cena, quer dizer, sempre traz. Mas tiveram uns que a gente praticamente não falou o texto com as palavras do texto, mas a gente sempre teve o texto, porque teve uns que a gente optou, por exemplo, por causa da complexidade mesmo do texto, que você, em vez de dizer as palavras que estão aqui, você lê transformando as palavras para o cotidiano mais fácil. Na mesma hora. Você tenta, meio que você fazer uma tradução simultânea do Guimarães. Porque o Guimarães é casca. Aqui a gente às vezes fala o texto, mas sempre alguém também é uma das estratégias. Sempre alguém vai lá e conta a história que foi dita no texto para você captar. Então, muitas graças.